Boa noite, amados, paz do Senhor Jesus, bem-vindo a mais uma reunião profética. Obrigado por você já estar aqui comigo mais essa noite, que eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua casa, para a sua vida e para a sua família. Então, antes de mais nada, vai deixando aquele seu like, se inscrever no canal GDA Guerreiros Aliança, comentando, curtindo e compartilhando essa live para que mais pessoas sejam impactadas através da palavra de Deus. Aqui do ladinho da tela está o QR Code para você continuar fazendo a tua contribuição. Na descrição do vídeo está aí também o número do Pix para você fazer o teu depósito, a tua oferta. É muito importante para continuar ajudando e abençoando essa obra. Hoje a palavra está lá em Lucas, capítulo 10, do verso 30 ao 35. E o tema da palavra de hoje é curando as feridas. E a palavra diz assim: diante do que Jesus lhe respondeu assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais, depois de lhe roubarem tudo e o espancarem, fugiram, abandonando-o quase morto. Coincidentemente, descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu o homem, passou pelo outro lado. Do mesmo modo agiu um levita. Quando chegou ao lugar, observando aquele homem, passou de largo. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e assim que o viu, teve misericórdia dele. Então aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Em seguida, colocou-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe recomendou: cuida deste homem, e se alguma despesa tiveres a mais, eu reembolsarei a ti quando voltar. Amém? Então o tema da palavra de hoje, curando as feridas. Desde o nosso nascimento até o presente momento, tenho certeza que você passou por muitas dificuldades, lutas que te machucaram, que te feriram. Que talvez sangraram você no corpo e na alma. Mas hoje Deus tem uma palavra para ti, dizendo que Ele está aqui, através dessa mensagem, para curar as tuas feridas. Amém? E Jesus está contando essa história, essa parábola, sobre um rapaz que estava caminhando e foi pego desprevenido. E ali, quando o abordaram, saquearam, roubaram ele, bateram nele e deixaram ali praticamente como morto. E primeiro passou um sacerdote, viu ele naquele estado e não fez absolutamente nada. Passou um levita e também não fez nada. E eu não quero aqui dizer o porquê ou não do sacerdote e levita terem ajudado ou não ajudado. Eles devem ter os motivos deles. O fato é que um samaritano passou por ali. E se você sabe, o samaritano não dava com o judeu por uma questão de política territorial. Mas o fato é que o samaritano estendeu a mão para aquele homem, atou-lhe as faixas, cobriu aquela ferida, derramou vinho, óleo para cicatrizar, para ajudar a cicatrizar, colocou sobre o animal e levou até a casa, onde ele poderia ficar hospedado. Só que esse bom samaritano não podia ficar o tempo todo com ele. Então disse: olha, eu vou deixar ele aí para ser cuidado, e se alguma coisa passar do valor, fique por minha conta. Quando eu voltar, eu vou pagar o que eu devo. Então assim é Jesus na nossa vida. Jesus, ele foi, mas ele vai voltar. E ele não nos deixou desamparados. Ele nos deixou com o seu Espírito, o Espírito Santo. Como eu disse na mensagem da pregação passada, é o nosso amigo. Ele nos deixou o teu Espírito para que pudéssemos ser cuidados por Ele, o nosso amigo, o nosso advogado, aquele que vai nos aconselhar. E se alguma coisa falta, Jesus se encarrega disso, de pagar, como Ele já pagou a dívida por nós.
Mas o ponto que eu queria falar nessa noite, e que chama atenção, é que quando esse homem se aproximou deste outro que estava caído, o samaritano se aproximou dele, a primeira coisa que ele fez foi enfaixar as feridas. Fala, enfaixar as feridas. Por que ele enfaixou as feridas? Porque as feridas, para serem cicatrizadas, curadas, elas precisam ser enfaixadas no primeiro momento, para não infeccionar, não é? Para não contaminar, para estancar o sangue. Então, no primeiro momento, você enfaixa as feridas. Agora, esse homem, desde o momento que ele já enfaixou, ele estava querendo tratar das feridas desse homem. O bom samaritano estava tratando as feridas dele. Não perguntou para ele a religião, não perguntou para ele de onde ele tinha vindo, por que tinha acontecido. Ele simplesmente o enfaixou, cuidou dele. Deus nessa noite está dizendo que, independente daquilo que nós sofremos e passamos, Ele está aqui nessa noite para curar você, para te enfaixar, para deitar você no colo dele e te colocar as ataduras, derramar sobre ti vinho e óleo, e para você não se preocupar em como vai ser tratado e curado, porque Ele é o médico dos médicos, que sara. Jesus, em Isaías 53, 4, 5, o profeta faz, já impelido pelo Espírito, aquele que viria de vir, o Messias, aquele que viria curar as nossas feridas. No verso 4 e 5, está dizendo que pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos curados. O castigo que era para nós estava sobre ele. Então ele foi para a cruz para que nós pudéssemos ser curados. Esse é o desejo do coração de Deus, para que nós pudéssemos ser curados. Curados do quê? De toda e qualquer doença, porque a palavra diz em Isaías que Ele levou sobre si todas as enfermidades. Sabe o que é toda a enfermidade? Você sabe o que é doença? Doença é qualquer alteração que nós temos no nosso organismo, qualquer alteração que altera o nosso estado de saúde, pode ser no organismo ou pode ser no nosso estado de espírito, na nossa alma, emocional. Então, quando fala que Ele levou toda doença sobre si, Ele está dizendo que Jesus, o Messias, viria curar todas as nossas feridas, todos os nossos traumas, dores. E às vezes, as nossas machucaduras foram muitas vezes causadas por terceiros, mas também nós permitimos isso. Às vezes nós mesmos nos machucamos. Às vezes a gente vai fazer alguma coisa e por não saber lidar direito com aquilo, a gente acaba se machucando, não é verdade? Você vai cortar um legumes, por exemplo, com a faca, está afiada. Quem já nunca deu um talho no dedo? Vai cortar uma carne, sem querer você se machucou. Mas você não fez isso proposital, você fez isso pensando em servir o próximo, mas se machucou. Não estava no plano isso, mas acabou acontecendo. E Jesus nessa noite está dizendo: eu vim para curar todas essas feridas, ainda que foi de forma impensada, ainda que foi sem querer. E não é para nós nos preocuparmos como Ele vai cuidar, como que Ele vai tratar, porque Ele sabe. Às vezes o médico fala alguma coisa para a gente e a gente fala assim: ah, mas eu acho que assim não está certo. Ou a gente pensa, pelo menos, né? Mas Ele sabe como curar as nossas feridas, os nossos traumas, nossas mágoas, os nossos ressentimentos, a nossa falta de força, falta de fé, a nossa tristeza. Ele sabe como cuidar de cada um de nós. A única coisa que nós precisamos é deixar Ele colocar as faixas, Ele derramar o óleo, derramar o vinho. A única coisa é eu me permitir ser tocado por Ele. Como eu disse no domingo passado, Ele está à disposição de cuidar, de amar, de abraçar, de aconselhar. Então a primeira coisa que Ele faz é colocar as faixas. Se você for lá em João capítulo 11,
11:43. E tendo dito essas palavras, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Então o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e as mãos atados com faixas. Olha aí a faixa de novo, faixas de linho, e o rosto envolto em um pano. E Jesus orientou: retirai as faixas dele e deixai-o seguir. Então, no primeiro momento, você vê que a faixa, ela serve para ser colocada no machucado, para estancar, para tratar. Mas no segundo momento, você vê que Jesus manda retirar a faixa. Então, quando eu sei que é para colocar a faixa, e quando eu sei que é para tirar a faixa? E o que é essa faixa? E aí eu preciso entender em que momento eu estou passando. Se é momento de eu tirar a faixa, ou se é momento de eu colocar a faixa. A faixa simboliza que Deus está tratando nós. Tratando. Quem já passou por um processo de cura, libertação, entende o que eu estou dizendo. Quanto mais você é curado, mais tem cura para vir, mais libertação. A verdade é que quanto mais perto de Jesus você está, cada vez mais você precisa estar com Ele, e você vai sendo curado para ser parecido com Ele. O desejo dele é esse. Então, quando eu entendo que o meu momento, eu estou machucado, a faixa precisa estar enrolada. Mas se é um momento que já curou, é hora de tirar as faixas e seguir. Eu sei que às vezes a gente fica com medo de tirar a faixa, do medo de não ter cicatrizado a tempo, de não, olha, não vou tirar porque eu acho que eu estou machucado ainda. Mas se Jesus pediu para você tirar a faixa, Ele sabe se você está curado ou não. Ele conhece as suas feridas, Ele sabe até onde doeu e até onde você pode ir. Porque a faixa também pode ser um limitador, a faixa também pode ser um empecilho para você e eu ouvirmos a voz dele e caminharmos em direção a ele. Quando eu fico apegado naquilo que acabou me machucando e não deixando ele tratar e curar como precisa, eu não vou conseguir ir ao seu encontro. E tudo que Deus quer é que nós possamos ir ao seu encontro. Então Ele está dizendo nessa noite: eu quero que você venha ao meu encontro, porque eu estou te esperando. Deus está te esperando para ter um encontro com você. Deus está te esperando todos os dias, numa hora marcada, num lugar marcado. Ainda que às vezes a gente não tenha força, não queira, você fala assim: hoje eu não quero orar, hoje eu não estou afim de às vezes você não está com a cabeça cheia, passou um dia difícil, na verdade, mas Ele está ali. Ele está ali. Se você for amanhã, no mesmo horário, no mesmo lugar, Ele vai estar ali, te esperando, porque Ele não dorme, não cochila. Ele está o tempo todo ali dizendo: olha, estou aqui para te curar, para sarar as tuas feridas. Estou curando para que você saia e venha ao meu encontro. E quando você sai e vai ao encontro de Jesus, todo mundo vai ver isso. Todo mundo nota que você está curado. E Jesus quer que eu e você sejamos curados por completo, para que as pessoas ao nosso redor também sejam curadas. Sejam curadas as nossas feridas, as feridas da alma, as feridas do passado, as feridas que impediram da gente progredir, de avançar. Nessa noite Ele está dizendo que Ele está te enfaixando ou tirando a faixa de você, para que você possa prosseguir, para que você possa avançar, que nada mais vai te impedir de chegar aonde Deus tem para você, tem para ti. Não vai existir mais limitador. A faixa também pode nos machucar. Se a gente aperta demais, machuca, dói. Às vezes por medo, como eu falei, do machucado estar exposto, a gente segura e aperta um pouco mais. Mas o médico dos médicos está dizendo que Ele te curou
para que você tenha um encontro com Ele. Por isso é curando as feridas. Olha o que a palavra diz lá em 2 Coríntios 17. Segunda Coríntios 17. Não tem 2 Coríntios 17, eu errei aqui. Deixa eu ver. Só um minutinho. Cinco 17. 2 Coríntios 5,17. Portanto, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer: se alguém está em Cristo e é nova criação, as coisas antigas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Quando Deus foi criar o mundo Deus já tinha criado, acabou o mundo, Deus foi lá e criou de novo. Deus não ficou olhando o que o inimigo fez, o que ele tinha perdido, o esforço que não deu certo, as coisas que não vingaram, as coisas que ele planejou e foi por água abaixo. Ele não ficou olhando para isso. Ele viu como uma oportunidade de fazer o quê? Criar de novo, tudo novo. Criar de novo, tudo novo. Então ele está dizendo para nós: não olhe para o passado, não olhe para o que foi falado para você, pelo que você se doeu, pelo que você foi machucado. Deus está te dando a oportunidade de começar de novo, do novo. Ele está dizendo: eis que faço nova todas as coisas. Ele curou todas as enfermidades. Então você percebe que Deus, Ele trata você na totalidade, porque Deus, Ele é tudo, em todo lugar, e essa completude de Deus Ele quer estabelecer em nós, para que possamos nos sentir completos da sua presença. E uma vez que somos completos da sua presença, somos curados por completo, e não ficamos carregando palavras do passado. E quando eu me refiro a passado, eu não falo passado de 10 anos atrás, de 5 anos atrás, 20 anos atrás. Eu falo passado de 1 minuto atrás, porque 1 minuto atrás é passado. E se nós não conseguirmos abrir mão daquilo que nos machucou há 1 minuto atrás, nós vamos ter dificuldade de receber o novo 1 minuto à frente. Entende o que eu estou dizendo? Porque se eu me apegar a 10 anos para trás, vai ser 10 anos para frente que vai demorar para fazer. Mas se eu sou capaz de abrir mão 1 minuto atrás, eu também estou capaz de receber 1 minuto à frente. E Deus está dizendo: eu quero te abençoar logo, que você receba logo. Ele está aqui justamente para ou colocar as faixas ou tirar. Você só precisa entender em que tempo você está. Será que é um tempo que precisa as feridas serem curadas, tratadas? Então deixa ser enfaixado. Já curou? Então tira as faixas e caminha ao seu encontro. O fato é que as duas coisas vão dar no mesmo lugar. Aonde? Nos braços dele. Para que possamos viver o novo com ele. Deus tem o novo para nós. E à medida que você caminha com ele, você amadurece, você aprende, você cresce, você é curado, você é liberto. Quanto mais caminhar, talvez alguém vai falar para você assim: ah, mas ano passado era assim, tudo bem. Mas a pessoa vai falar assim: ah, mas um dia atrás você era assim, agora você mudou? Você fala: sim, porque eu estou caminhando com Jesus, e o tempo todo você está aprendendo com Ele, aprendendo através do quê? A permitir que Ele te trate com vinho, com azeite, com óleo, curar as suas feridas. E por que Ele quer que você seja curado? João 5, do 8 ao 9.
ordenou Jesus: levanta-te, apanha o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, pegou o seu leito e andou, e aquele dia era sábado. Então Jesus estava no tanque de Betesda, aquele homem que estava há 38 anos paralítico. Por que Jesus deu essa ordem para ele? Pega o teu leito e anda. Para que todo mundo visse que aquilo que para muitas pessoas até então era motivo de chacota e derrota, agora era motivo de testemunho e vitória. Você está entendendo? Nessa noite Deus está dizendo para você: levanta da onde você está e anda com o teu milagre. Por isso Ele quer que nós sejamos curados, para que possamos, através da nossa vida, do nosso testemunho, mostrar para as outras pessoas: olha o que Ele fez na minha vida. Eu estou carregando. Agora imagina se esse homem que ficou há 38 anos paralítico, quando levantasse do chão, ficasse lembrando de todas as vezes que alguém distratou ele, que alguém deu risada dele, falou: você nunca vai sair daí, você nunca consegue chegar na piscina. Porque quem chegasse primeiro na piscina era curado. No tanque, né? Piscina não, tanque. Imagina se ele lembrasse de todas as vezes que ele foi humilhado, que ele foi tratado como um nada. Porque as pessoas que tinham mais poder aquisitivo, a família largava perto do tanque para ser curado. E ele era um homem que estava há 38 anos paralítico, lá atrás, não tinha jeito de chegar no tanque. Então, olha o que Deus está falando para nós essa noite. Não é porque você está lá atrás que você está esquecido, que você foi colocado lá, que você está abandonado. Porque Deus, Ele conhece o nosso coração, e no meio da multidão Ele vai ao teu encontro, pega na tua mão e diz: levanta, toma o teu leito e anda. O homem não foi curado e passou a levantar, o homem levantou e foi curado. Por quê? Porque quando nós confiamos na voz do médico dos médicos, a cura entra na nossa vida. Então vamos em direção a Ele nessa noite. Vá em direção a Ele. Porque todos aqueles que estão ao seu redor, quando vê isso, serão tocados de uma maneira sobrenatural, para serem curados também. Vão falar assim: olha, como que você conseguiu isso? Eu conheço você há 38 anos, como? Você vai falar: um homem apareceu aqui, chamado Jesus, e me disse para me levantar. Não aceita o estado que você está. Deus não quer que a gente aceite o estado que nós estamos. Que estado é esse? De machucado, de ferida. Convide o Espírito Santo para tratar você. Fala: Espírito Santo, me ajude, trata dentro de mim o que precisa ser tratado. Me ajude a melhorar, me ajude a ir ao encontro de Jesus, me ensina como me aproximar mais do Filho. Você entende que a cura não é só para você? A cura é para ser através de você. Pessoas que através do seu testemunho, da sua vida, da sua oração, têm a chance de firmar em Cristo e ir para o céu. E ir para o céu. Você tem noção do peso disso? Talvez você fale assim: mas eu não fui chamado para pregar. Talvez você não tenha esse chamado. Mas o fato é que sempre tem alguém te observando. E quando você fala cristão, tem 10. Tem uma nuvem de testemunha, a Bíblia diz isso, não é? Uma nuvem de testemunha para te apontar, para te julgar, para falar onde você errou. E quanto mais você vai subindo, mais você vai sendo cobrado. Só que Jesus nessa noite está aqui para te curar de toda cobrança, de todo juízo, de todo julgamento, de todo peso, de toda condenação de terceiros e autocondenação, autojulgamento. Quando eu falo autojulgamento, é você pensar assim: eu não sou nada, eu não vou dar em nada, a minha vida não presta, a minha vida não vai para frente, eu não sirvo para nada mesmo, eu acho que eu não sou bom nisso, eu não presto para nada. Não, esse é autojulgamento. Jesus está dizendo: não, levanta, pega o teu leito e anda. Não permaneça parado aonde você está. Deixa eu curar as tuas feridas. Atos capítulo 1, verso 8.
Você entende o que Deus está dizendo essa noite? Para onde Deus está te levando? Atos 1:8. Contudo recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serei minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Quando ele cita esses lugares, ele está dizendo assim que é no mundo todo. Por onde você andar, você vai carregar com você a presença de Deus. Ou seja, a maior pregação da tua vida e da minha, qual é? É o nosso testemunho. Você vai ver uma pessoa passando pela mesma dificuldade que a sua ou parecida, você vai falar assim: olha, amigo ou amiga, eu já passei por isso. E sabe como é que eu passei? Eu estava um dia assim, 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 Jesus veio ao meu encontro, me curou, e hoje eu estou assim. E às vezes não necessariamente precisa numa igreja, pode ser no meio de trabalho, numa pizzaria, num barzinho, qualquer lugar. Uma conversa informal dentro do carro, no Uber. Você vai contar para a pessoa, e a pessoa vai escutar aquilo, a vida dela foi transformada. Talvez você não veja a vida dela sendo transformada, porque Deus usou você numa data, num dia específico, só para tratar aquela pessoa no meio de todo mundo. Olha que coisa doida. Deus usa uma situação toda e te coloca no meio de uma multidão de pessoas, no meio, porque tem alguém ali dentro que precisa ouvir a voz de Deus. Só que talvez aquela pessoa não consegue por algum motivo. E aí Deus coloca essa pessoa na sua vida, ou você na vida dela. Quando acontecer isso, você tem que entender uma coisa: o mundo vai estar contra você, o inimigo vai estar contra você. Está criando tudo para aquela pessoa não ser salva, mas Deus te levou lá para você ser a voz de Deus para aquela pessoa. Olha isso. Por causa de uma palavra, aquela pessoa vai conhecer o céu por tua causa. Pensa, você vai chegar no céu e aquela pessoa vai chegar para você e falar assim: olha, eu estou aqui primeiramente por causa de Deus, mas segundo porque Ele te usou e você se permitiu ser usado. Olha como é importante ter as nossas feridas curadas, porque nós conseguimos curar outras pessoas. E uma cura, um tratar, pode mudar o destino daquela vida para sempre. Mudar o destino de uma família, de uma casa. Se você muda a vida de uma pessoa, você muda a casa dela, a vida dela, a família dela. Uma palavra. Quando você age como a parábola que Jesus ensinou aqui do samaritano, sem olhar a religião, sem olhar a cor, a raça, país, a cidade, essa cura. Então nós precisamos e somos testemunhas de Deus. Em Êxodo capítulo 15, Êxodo capítulo 15, 26, na parte B do versículo, ele vai dizer: eu sou o Senhor que te sara. Então Deus é o Senhor que nos sara. Lá no finalzinho está falando assim: eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, 26. Então ele veio aqui para nos saurar, para sarar, para nos restaurar, para curar as nossas feridas. Às vezes a nossa dificuldade em progredir, em avançar, é porque tem feridas abertas. Feridas abertas. Feridas que não cicatrizaram, feridas que ainda doem, cicatrizes que trazem a lembrança. Quem nunca teve uma cicatriz aqui? Machucou quando era criança? Você fica grande, a cicatriz está indo ali, não é? A cicatriz remete você a lembrar daquilo que aconteceu com você, é marcado no corpo, uma cirurgia. Mas são coisas que, acredite, foram necessárias para que você pudesse aprender a como não fazer mais.
Se você, quando era criança, brincava e tropeçou num buraco, quando você crescer, você vai lembrar: nossa, quando eu era criança, tropecei naquele buraco, machuquei. Toda vez que você passar por um caminho parecido, você vai lembrar: opa, eu tenho que prestar atenção aqui. Então, quando a palavra diz que Ele é o Senhor que nos sara, que nos restaura, Ele traz sobre nós a cura, e uma cura completa, para que possamos caminhar em direção a Ele, progredir. A palavra é progressão, que é caminhar avançando e evoluindo. Progredir é avançar, caminhando e evoluindo. Então saiba que a cada passo que você está mais perto de Jesus, e assim como o samaritano, que nós conhecemos através dessa história, sabemos que esse é de fato Jesus. Por isso ele não é só um nome, ele é o nome que está acima de todo nome, ele é uma pessoa. Por isso que todas as nossas respostas para as nossas feridas estão nele. Todos os remédios estão nele. A forma como nós vamos sermos curados está nele. Se alguma dificuldade está em nós, a resposta está nele. Está nele. Você e eu só precisamos entender uma coisa. Volto a repetir. Em que momento nós estamos? Momento de esperar que a ferida cicatrize para progredir, ou momento de tirar as faixas e avançar? Em qual momento você está? Em qual momento você se encontra? Mas se Ele está cuidando, não se preocupe. Logo, logo, você vai ser chamado para fora. Ser chamado para fora é viver uma realidade de Deus. Mas para viver essa realidade, você precisa estar curado. Agora, se você já está curado, se essa palavra de cura, você fala assim: mas eu já estou curado, eu já sou curado. Então, agora é só viver o extraordinário de Deus. É só caminhar em direção a Ele e testemunhar disso. Porque quanto mais você testemunhar, mais a glória de Deus vai agir em você e através de você, mais pessoas serão curadas, mais pessoas serão libertas, mais pessoas serão impactadas, começando pela tua casa, pela tua família. Agora, muitos de nós que somos cristãos já vivem isso, curados, a casa é curada, já vive esse nível de testemunho, né? E agora? É continuar avançando. É continuar avançando, porque quanto mais atingirmos pessoas, mais rápido Jesus volta. Não era a palavra diz isso, que o mundo tinha que ser pregado para que ele voltasse? Mas talvez o mundo, a gente pensa assim: nossa, o mundo é muito grande, como é que eu vou pregar lá do outro lado do mundo? Na Coreia, né? Vou pregar lá no Japão, na China, Obviamente que a internet ajudou isso, mas o mundo também significa onde nós estamos inseridos. Se conseguirmos testemunhar do que Jesus é em nós, e as pessoas verem isso e falar assim: cara, eu não gosto de você não, mas Deus é na sua vida. É como Daniel, olhavam para ele e não gostavam dele, mas não tinham o que acusá-lo, porque ele era íntegro. Pensa, Daniel não conseguia sair da Babilônia, era praticamente um escravo na Babilônia, servindo Nabucodonosor. Mas o que ele fez, aonde ele estava, dentro do reino que ele estava, através de uma ordem de Nabucodonosor, o mundo passou a saber quem era o Deus de Israel. Às vezes você não consegue atingir o outro lado do mundo, mas você tem um poder de influência do céu, que vai fazer com que toque uma pessoa, que essa pessoa espalhe das outras, através do seu testemunho. Então você vê como o testemunho de curar as feridas é importante. Por isso Jesus disse, quando ele desceu em Nazaré: eu vim para dar vista aos cegos,
audição aos surdos, voz ao mudo, libertar o cativo do cativeiro. Eu vim trazer, porque Ele é o príncipe da paz. Sobre os seus ombros está a justiça, o governo. Então Ele veio trazer, porque a mesma palavra em grego para salvação é a mesma palavra em grego para cura. Então nós não podemos receber só a salvação, porque também foi dada a cura 100%, para que todos nós pudéssemos partilhar do reino com as demais pessoas ao nosso redor. Amém? Essa é uma palavra de reflexão para que possamos digerir durante a semana sobre cura, sobre ferida, sobre aquilo que Deus quer tratar em nós e através de nós. Por isso, compartilhe essa palavra com mais alguém, com uma pessoa que você conheça. Uma palavra que você possa dividir com pessoas que você quer bem, com pessoas que você sente que está precisando. Porque eu tenho certeza que a cura começa quando eu dou o primeiro passo. E nós estamos aqui hoje dando um passo diante de Deus, dizendo: Senhor, trata, cura das minhas feridas, cura as minhas machucaduras, cura aonde eu tenho limitação, cura onde eu tenho dificuldade, cura onde eu não enxergo, onde eu não tenho força. Cura se eu estou desanimado, cura se eu estou cansado, cura se eu não tenho força, se eu não tenho ânimo, se eu não tenho fé, se eu não acredito mais. Cura, Pai, me ajuda a ter força para avançar, me ajuda a ter força, cura-me. Se você já está curado, faça essa outra oração então: Senhor, usa-me para curar, usa-me para tratar, me fortaleça, tira da minha mente todos os questionamentos do porquê, do como, do que jeito, do eu não concordo, do que não pode, eu acho. Não, viva o extraordinário com Ele, vá ao encontro dEle, não perca tempo, não perca oportunidade, seja uma flecha na mão de Jesus, na sua aljava. Permita ser lançado, ser curado para as nações, para as pessoas, no ambiente onde você está, onde você pisa, onde você entra. Que a tua casa sinta a transformação, fale da sua transformação. Que a sua casa fale disso. Fale: olha, meu marido, a minha esposa, de fato está curado. De fato a minha esposa está curada. De fato, o meu esposo está curado. Ele é diferente, ela é diferente, ele mudou. Ela mudou, eu vejo isso. Eu estou casado há 30 anos, 20 anos, 40 anos. Ele mudou, ela mudou. De verdade, Jesus curou ele. De verdade, Jesus curou ela. Quando a esposa, o marido fala isso do marido da esposa, você pode ter certeza, Jesus está naquela casa. Jesus está naquela casa. E é tão bom aqueles que estão ao nosso redor falar isso, enxergar. Quanto mais pessoas você puder trazer. Por isso que na casa de William Seymour, todas as pessoas que entravam eram curadas. O avivamento das Azusa, uma casa de negros, todas as pessoas que entravam lá eram curadas. Uma casa que exalava transformação, amor. Então uma casa que é curada e profere a Cristo, você entra, você põe o pé, você sente Jesus ali dentro. E é assim que Deus espera que a nossa casa seja. Se a sua casa já é, então que você influencie outras pessoas a serem como a sua e contar o seu testemunho para que mais pessoas sejam impactadas. Amém? Glória a Deus. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui, por essa palavra de reflexão. Agradeço de coração. Eu espero que as feridas, os machucados sejam entregues a Ele, porque o Espírito tem um remédio para
para te curar, para tratar onde você não consegue progredir. Muito obrigado. Não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele seu like, o seu comentário, é muito importante. Às vezes você assiste e esquece, não esquece, por favor. Deixar aquele seu like, aperta o sininho de notificação, compartilha com o máximo de pessoas que você pode. Alguém vai precisar dessa palavra. Do ladinho na tela do QR Code, na descrição do vídeo Pix para você fazer a tua oferta. Muito obrigado, hoje é dia de primícia, está aqui a primícia. Obrigado por você ter ficado comigo aqui. Nós somos a primícia do Senhor. Você é a primícia de Deus. Te espero até a próxima reunião profética, em nome de Jesus. Fica na paz.